Uma constante tentação em nosso cotidiano é a conformação. Frente às realidades enrijecidas e consolidadas, a conformação apresenta-se como uma bela alternativa. Devido ao cansaço, frustração, desistimos da mudança e assumimos a forma e a mentalidade no meio que estamos. E quando se pensa na caminhada da fé, a conformação torna-se ainda mais nociva, pois pode nos conduzir a um terrível engano, a um terrível erro. Vivenciar o reino de Deus na lógica humana. Viver assim, além de uma grande ilusão, nos afasta da vontade de Deus, pois nossas atitudes deixam de ser pautadas, inspiradas pela palavra, pelo reino, mas seguem a mentalidade do mundo, gerando morte e dor. E o texto indicado nos alerta sobre esse risco. Os escribas e fariseus se apresentam diante de Jesus com uma polêmica a ser resolvida. Uma mulher foi surpreendida em flagrante adultério e na lei eles encontraram respaldo para apedrejá-la. O que fazer? Jesus oferece uma resposta muito interessante, como nós vemos no versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. A resposta de Jesus causa um grande transtorno no interior daqueles homens, a ponto de, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. E no final permanece apenas Jesus e a mulher que antes foi acusada. Mas o que aconteceu? A resposta de Jesus choca-se com a mentalidade religiosa daqueles homens e expõe a conformação deles. Baseados na mentalidade humana, das regras e punições, eles sentem-se no direito da condenação da mulher por não terem cometido aquele erro específico considerado muito grave. Aí está o problema. Porque esse tipo de mentalidade faz diferenciação de erros e estabelece a gravidade e a punição. Erros leves, médios e graves. Porém, o Evangelho anula tudo isso e causa em nós uma grande confusão, pois no reino, erros são erros. Torna-se impossível de diferenciá-los e classificá-los. Por isso Jesus pronuncia-se daquela forma. Aquele que dentre vós não tiver pecado, está autorizado a atirar a pedra. Jesus não diz, aquele que nunca cometeu adultério, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus então apresenta para nós a lógica do reino, que na verdade parece não ter lógica nenhuma. Se o adultério é um erro que deve ser corrigido com apedrejamento, todo e qualquer outro erro também deve ter a mesma punição. Essa é a lógica do reino, porque no reino de Deus não existe essa diferenciação de pecado. Pecado leve, pecado médio, pecado grave. Pecado é pecado, não se mede, deve ser tratado, porque o pecado gera morte. Ignorar essa realidade nos faz trair a nossa vocação. Deixamos de ser discípulos e assumimos a postura de juiz. Ao invés de apontarmos um caminho de vida e restauração, condenamos à morte aqueles e aquelas que necessitam de experimentar a graça e o perdão de Deus. Por isso, o testemunho bíblico sobre essa falta de lógica do reino. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e pior, fazemos de Jesus um mentiroso, como nós vemos em 1 João capítulo 1. Portanto, não se conforme com esse mundo, não se assuma essa mentalidade do mundo, mas fuja da lógica e vivencie o reino de Deus na plenitude e seja uma testemunha viva desse caminho da vida para todos aqueles que precisam. Que Deus nos abençoe.